Fala galera, Diogo P2 por aqui, bem-vindos ao review de Espetacular, um lançamento recente que chegou ao Brasil pela Ludofan. E aqui, pessoal, temos um jogo para 1 a 6 jogadores, então no final desse vídeo vou passar algumas informações sobre o modo solo. Temos aqui um jogo que leva cerca de 30 minutos por partida, recomendado a partir de 14 anos, mas jogando aí a partir de 10, 12 anos com a supervisão de um adulto, vai rodar tranquilamente, tá? Aqui falando do tema, né, que eu achei muito bonito, por sinal, também mais pro fim do vídeo vou compartilhar minha opinião sobre o jogo. Nós vamos criar um parque aqui, pessoal, para poder preservar algumas espécies, né, vulneráveis, ameaçadas, né, de animais. Então, até passando para vocês, né, um complemento que eu achei bem bacana aqui, que nós temos, né, uma breve descrição das espécies que estão no jogo. Nós temos 17 no total, né, isso faz parte aqui, né, das nossas conquistas de pontos de vitória. Então, achei muito bacana, assim como nesse complemento temos aqui também muito bem descrito, né, as nossas fichas de missões, que é uma variante aí para a gente incrementar, né, a experiência do jogo. Vou passar aqui para vocês mais informações também. Vamos lá, pessoal. Então aqui nós temos um jogo de alocação de tiles e alocação de dados, né? Então vocês vão perceber que nós temos muitos dados no jogo, mas nós não precisamos ficar o tempo todo fazendo rolagem de dados, tá? Porque reparem aqui que eu já tenho o setup pronto para 2 jogadores, nós já vamos fazer ali a alocação, né, nos nossos estoques, e aí são esses dados que nós vamos utilizar com as faces que eles já estão, tá? É claro que no início ali da preparação os jogadores podem rerolar alguns dados, né? Nós podemos também usar os nossos trabalhadores, vou falar um pouquinho disso, para mudar o resultado de um dado, mas a gente não fica ali frequentemente fazendo rolagem de dados, tá? Porque a primeira impressão às vezes pode parecer isso, porque de fato são muitos, mas nós temos tanto então, como eu falei, no estoque pessoal, quanto no estoque aqui rotativo, vamos chamar assim, né, que são essas peças que ficam aqui acima, que vocês estão vendo, e eu vou explicar como que a gente faz essa preparação, tá? Vamos detalhar aqui o tabuleiro de jogador. Então, um outro ponto interessante, além das fichas aqui de missões que a gente pode incrementar, nós temos aqui um lado com sol, né, que aqui ele é simétrico, e temos também um lado aqui com uma folha, né? Talvez a gente pode considerar um verão e um outono, né, como vocês preferirem, mas vejam que aqui nós vamos ter então lados assimétricos, ó, como esses que nós temos de outras espécies, porque se vocês olharem nós temos espécies aqui em cima já pré-definidas, né? Eu estou usando aqui para mostrar para vocês o nosso pangolim, e com os jogadores nós temos um flamingo e também a zebra aqui do lado esquerdo. Por que que isso é importante? Porque essas fichas que estão aqui, né, na área de estoque pessoal, elas já trazem então, né, a figura do tabuleiro que você escolheu, tá? Então vamos aqui se aprofundar um pouco nos tabuleiros aqui de jogadores, que ele mostra o seguinte: essa informação aqui em cima dessas espécies são espécies que você tem nas suas fichas aqui iniciais, né, no seu estoque pessoal, que não estão no estoque comum, né? Porque o estoque comum ele já está aqui então, né, distribuído nessa parte que eu chamei de rotativo. Nós vamos utilizar para repor depois na segunda rodada, né? E já falando disso, o jogo se passa em 2 rodadas. A primeira com 8 rodadas, porque nós vamos esgotar as 8 peças que estão nos estoques rotativos. Então temos 4 tiles e 4 dados, né? E na segunda rodada são 7, que aí nós vamos esgotar então o estoque aqui nosso pessoal. Tá? E por que que isso acontece? Porque quando você for alocar, você vai escolher ou um dado ou um tile do estoque rotativo e a mesma coisa do seu estoque pessoal. Então a gente vai colocar nessas marcações aqui, ó, que estão como norte e oeste, né, acredito eu, e aí, feito essa escolha, nós vamos fazer a alocação. Trocamos então aqui esse estoque rotativo, que eu estou chamando assim para facilitar. Então os jogadores passam em sentido horário, se nós tivermos mais jogadores, da forma que ele está, sem mover nada, sem enrolar os dados, e inclusive com as peças que estiverem ausentes, a gente não repõe, né? Diferente do nosso estoque pessoal, que se tiver faltando algum tile aqui, a gente tiver ainda no estoque, nós vamos repor e sempre ter 3 aqui para escolher. Já os dados nós vamos jogar com esses 8, né, que estão aqui iniciais, então até o final da partida, tá? Mas vamos por partes. Então, falando aqui do tabuleiro de jogador, já mostrei para vocês, nós temos aqui o espaço para os dados. Essas espécies abaixo, diferente das que estão aqui em cima, essas já vão aparecer tanto no seu estoque pessoal quanto no estoque comum.
tá? Então, só para que a gente tenha uma orientação quando você estiver montando a sua estratégia, né, saber o que pode vir ainda de cada lado ali, né? E do que pode aparecer aqui quando você revela as suas novas fichas, porque pode ser uma estratégia também você abrir espaço, né, na expectativa de vir algo melhor ali de acordo com o desenho que você montou aqui para o seu parque, tá? Então aqui, qual é a regra, né, que a gente vai executar essa alocação? De tile, ele é muito simples, pessoal, não existe uma obrigatoriedade, né? Aliás, está faltando um aqui nesse número 2, vejam que nós temos, né, 3 espaços que nós vamos abrir também do estoque pessoal e preencher. Tá? Como é que a gente faz isso? Quando a gente estiver falando de tiles, que são esses daqui reprodutores, que possuem um coraçãozinho, ó, a gente não precisa se preocupar com a orientação. Quando nós estivermos utilizando os tiles aqui desses iniciais com 1/3 das torres de observação, o que são as torres? São essas peças aqui, olha só que bacana, pessoal. Então temos 3 cores diferentes, né, ó, das torres de observação que nós vamos colocar para os visitantes poderem então olhar o parque ali, né, de uma vista de cima. Então na temática os visitantes vão subir na torre de observação para poder frequentar o parque. Tá? Então quanto mais torres a gente tiver, né, e ali a alocação dos dados ao redor, mais pontos nós vamos marcar e eu vou passar para vocês como é que a gente faz essa alocação, porque aí sim, a alocação dos dados nós temos algumas regras, tá? Não quer dizer que a dos tiles a gente não vai ter estratégia. O que a gente pode fazer é alocar, tirando esse início que eu mostrei para vocês, né, que só para eu complementar a parte das torres, vejam que no tabuleiro de jogador nós temos aqui uma linha pontilhada. Então na orientação da peça que a gente pegou, nós vamos precisar colocar exatamente, ó, onde ela está. Tá vendo? Ó, dessa maneira, para poder aqui então completar, né, com os outros 2/3 da torre dessa cor, né, onde a gente está projetando essa construção. Tá? Feito isso, eu vou pegar uma torre então da minha cor e vou colocar aqui para poder pontuar, né, os 3 tiles que estão ao redor. Tá? E aí já vou falar de uma regra para vocês sobre a alocação dos dados nesses quadrantes aqui, ó, dos tiles, tá? Como é que a gente faz essa alocação? Nós temos algumas regras perante aqui os números, né? Então, nós começamos com a nossa espécie aqui chamada espécie estelar, que é a mesma aqui, né, que já mostra no nosso tabuleiro. Então, temos aqui o nosso pangolim. Vejam que a espécie estelar, ele só aceita um dado da cor dele, né? Então, isso explica por que nós temos 4 cores diferentes de dados, que vão ser associados aos 4 biomas aqui, né, os 4 habitats que nós temos também nas mesmas cores. Então eu só posso alocar dados nas cores dos habitats, tá? Então o nosso pangolim, ele pede um dado amarelo e ele só aceita, toda espécie estelar só aceita número 6, tá? Outra forma de usar um dado número 6 é se eu já tiver construído uma torre, né, e aqui eu for colocar, por exemplo, alocar um dado, né, depois de ter construído por completo os 3 tiles em volta, eu posso alocar um dado 6, né, com a torre completa. Tá? Daquela cor que está no tile. E aí não tem problema, você ao montar aqui a torre, aí sim os tiles podem ter cores diferentes, a gente não vai precisar, né, formar com as mesmas cores, tá? Embora eu vou passar os critérios de pontuação aqui para vocês entenderem, mas só para ficar esse conceito que na criação das torres, né, na construção, melhor dizendo, e não é nada fácil construir da mesma cor, tá, pessoal? Porque a partida ela é breve, assim, a gente precisa fazer decisões ali com foco para poder montar as torres e alocar esses dados para não começar a se esgotar aqui, principalmente nos estoques, e a gente, né, não conseguir performar como planejado, tá? Então, beleza, falei da alocação dos dados 6, né? Se eu não tiver a torre já construída, eu posso alocar dados, né, nos tiles aqui que eu estou projetando a construção, porém de 1 a 5, tá? Ela não aceita o dado 6 até que ela esteja construída. Tem esse detalhe aqui do dado 6, tá? Em contrapartida, os animais reprodutores, vejam que eles só vão aceitar dados 1 e 2, tá? E o que são os animais reprodutores? A gente pontua no final do jogo as maiores áreas ali de cada habitat. Então, para eu pontuar a área azul aqui, né, que são os oceanos, as águas, né, eu vou precisar ter pelo menos um animal reprodutor conectado, né, em toda a cadeia ali, né, em toda a sequência de tiles adjacentes de água, eu preciso ter pelo menos um reprodutor para que ele seja válido na pontuação. Tá? Se eu não tiver nenhum, eu zero
né, aquela estrutura, tá? Eu posso pontuar mais de um espaço da mesma área, né, do mesmo habitat, mas eu vou precisar ter um reprodutor da mesma forma, tá? Então eu posso ter, tipo, água aqui e tudo, mas ele só vai pontuar se eu tiver, né, de fato, alocado um dado no reprodutor. E aí ele acaba ajudando também porque ele multiplica, né, a pontuação daquela área. Além de pontuar, ele serve de multiplicador, né? Então a quantidade de reprodutores que eu tiver no final ali daquela área, eu vou multiplicar pela quantidade de pontos, né? Então marquei 10 pontos ali, tenho 2 reprodutores, isso independe do número do dado, tá, pessoal? Porque aí nós estamos falando de quantidade de dados e não dos seus valores. Então tenho 2 reprodutores, fiz 10 pontos, vou dobrar ali para 20, tá? Então isso fica muito interessante ali para o final do jogo, tá? Deixa eu só mostrar para vocês, antes da gente seguir com esses critérios aqui de pontuação, né? Falar das fichas aqui então de desafios, né? Temos A, B e C, não vou utilizar nessa partida, mas nós temos aqui para colocar e na preparação cada jogador recebe uma aleatória, né? E nós temos aqui, como mostrei para vocês, muito bem explicado, né? Um apêndice para que a gente possa também incluir como pontos de vitória, tá? Então vejam que nós temos aqui a pontuação, né? E o que cada uma está pedindo, tá? Então fica bem tranquilo para vocês incrementarem. Já adianto que no modo solo nós precisamos utilizar essas fichas e eu vou passar para vocês um pouquinho do modo solo aqui no final desse vídeo, tá? Então beleza, seguindo aqui com os critérios que a gente vai ter lá no final do jogo de pontuação, né? O jogo acompanha também aqui um scorepad, né? E ele é bem simples, nós vamos pontuar aqui, né, todas as regiões, né, os habitats, um de cada cor ali, né, e se eu tiver mais um bloco para pontuar, eu faço uma barra, coloco aqui. Depois vamos pontuar as torres, vamos pontuar a quantidade diferentes de espécies que nós temos. Lembra que eu falei no começo que temos 17 espécies? Olha que bacana essa marcação aqui, ó. Então, quanto mais espécies diferentes eu tiver, maior meu potencial, né? Então, chegando aí até 17 espécies diferentes. E aí eu só não vou contar, então, os tiles que eu tenho a repetição, né, dessa espécie. Eu vou tirar, então, tiles únicos de espécies. A gente vai olhar aqui, simples assim, e marca a pontuação, tá? Costuma dar bastante ponto de vitória no final do jogo, pessoal, isso aqui, né? E nem sempre a gente vai ter, né, toda a estrutura do parque preenchida com tiles. Falando de um outro item que também traz ponto de vitória, seria a entrada do meu parque, né? Só que, atenção, aqui a gente só pontua no final da primeira rodada. Então é uma maneira dos jogadores ali construírem, né, aqui já perto da entrada, se preocuparem com isso, porque na segunda rodada ele não vai performar pontos de vitória. Vejam que aqui, ó, no nosso bloco de pontuação, já é o primeiro requisito aqui na primeira linha, né, que nós temos a entrada, né, de visitantes. Então eu vou somar aqui os valores dos dados que estão nessas 3 regiões aqui, né, nos 3 tiles adjacentes à entrada do parque, e todos que estiverem conectados a esses 3, nós vamos fazer a somatória e anotar aqui no final da primeira rodada, tá? Depois aqui é o término, né, só para completar aqui a pontuação final, se a gente estivesse então jogando com as nossas fichas ali de desafios, iríamos colocar as pontuações que foram cumpridas aqui, somatória final, quem tiver mais pontos vence, e em caso de empate, quem tiver a maior soma nos tiles de animais reprodutores, olha eles de novo aí, pessoal, contribuindo, né, com a pontuação, vai vencer. Então quem tiver a maior somatória, tá, não a maior quantidade. Então beleza, dito isso, vamos lá terminar aqui como que a gente faz essa preparação, falar também dos trabalhadores e um pouco de como é, né, ali a sequência da partida, tá? Sobre os trabalhadores, nós temos aqui um de cada cor também para cada habitat e um aqui que seria um coringa, né? Aqui eles vão poder modificar o número de um dado depois que você alocou, um para cima, um para baixo. É possível também transformar 6 em 1 e vice-versa, tá? Então, ou no momento que a gente aloca no nosso parque, ou ao término da primeira rodada e ao término da segunda rodada. O ponto é que você utilizou, né, um desses trabalhadores, eu viro ali para dizer que eu usei, por exemplo, o amarelo para movimentar um dado dessa cor, ele na partida não está mais disponível, tá? Então nós vamos poder fazer 5 movimentações ao longo de uma partida completa, tá? Vou colocar aqui o do nosso jogador que está com a zebra. E aí, pessoal, os dados aqui que nós colocamos nesse estoque rotativo, né, o comum, na primeira rodada nós vamos fazer então a rolagem de um de cada cor e vamos alocar somente, né, nesses quadrados aqui do lado de fora da linha pontilhada, tá? Então nós temos aqui porque
nós vamos ter esse complemento dentro da linha pontilhada na segunda rodada, tá? Por isso que fecha aquela conta que eu expliquei para vocês. Então, beleza, como é que a gente faz para jogar? Os jogadores vão fazer as ações de maneira simultânea. Isso é bacana, que deixa o jogo realmente com um tempo curto de partida, né? Muito gostoso de jogar, porque nós vamos fazer da seguinte forma: você vai escolher, então, como eu expliquei, né, do seu estoque pessoal e do estoque em comum aqui, você vai escolher uma das duas coisas. Vamos dizer que eu queira alocar esse dado 5 aqui, né, onde eu já tenho essa espécie, e vamos dizer que eu queira colocar mais um aqui, né, para já estar adjacente com ele, tá? De forma aleatória. Esse jogador vai fazer a mesma coisa, vamos dizer que ele pegue esse tile já para construir aqui mais uma parte da sua torre, e vai pegar aqui esse dado 5, porque ele vai colocar então na sua espécie estelar, vai usar aqui, né, o seu trabalhador para virar o dado. Quero mostrar isso para vocês. Então, beleza. Simultaneamente também os jogadores vão seguir com a alocação. Vamos dizer que ele colocou aqui, tá? Já pensando aqui na entrada, e vai alocar então um dado 5 nessa espécie onde ele tem a torre. Então ele já fez aqui, estaria fazendo da mesma maneira. Ele veio aqui, ele tinha já separado esse, né? Vai colocar aqui, ó, olha como a torre vai se formando, né? E o dado que estava 5, ele já anuncia que vai virar o seu trabalhador, vai gastar aqui então para deixar o dado 6 e alocar na sua espécie. Ele já está marcando, quando a gente for contabilizar a entrada, 6 pontos de vitória aqui, pessoal. Beleza, todos os jogadores terminaram, a gente vai então iniciar a preparação da próxima rodada dessa maneira, ó, trocando então aqui o estoque, né, comum. Tá? E aí os jogadores vão seguir da mesma forma. Vão, então, fazer a seleção ali de cada espaço, vão abrir, na verdade, se tiver aqui faltando, né, algum tile, vão abrir para completar, né? Vamos dizer que esse aqui, ele vai escolher esse dado 5, porque ele também vai querer alocar aqui, e vai escolher, vamos dizer aqui, ó, esse 5 também. Tá? A gente pode escolher ou só dados ou só tiles, não tem problema, pessoal, desde que seja um de cada estoque. Tá? E esse daqui, vamos ver o que tem de interessante para ele. Vamos dizer que ele pegue esse daqui e vai fazer uma alocação desse dado 5. Tá? Colocou aqui, simultaneamente eles vão fazer a alocação, ele vai colocar aqui, né, para de repente aumentar, expandir a sua área aqui com os amarelos, já pensando também na entrada, ó, e já vai até, aí tanto faz, tá? Ele alocar, como eles vão estar adjacentes a esse que já está alocado, vamos dizer que ele coloque aqui, porque na torre, né, como não está construída ainda, ele vai colocar um 5. Como a gente pode gastar o trabalhador depois, né, da primeira rodada inteira, a gente pode guardar também, pessoal, para fazer isso já de uma melhor forma definida. É interessante a gente gastar nesse, igual foi esse caso, porque ou eu colocaria o 6 aqui ou eu não poderia alocar, tá? Então dessa forma é interessante a gente fazer o uso para poder seguir dessa maneira, tá? Então ele já fez aqui as duas dele, né? O nosso jogador aqui veio, alocou então aqui um dado 5, e aqui ele vai gastar também o trabalhador azul para virar para 6 e vai fazer então a sua alocação aqui na sua espécie. Então, os jogadores vão se revezando, turma, dessa maneira, até que o estoque aqui em comum se esgote, né? Nós vamos jogar, como eu falei, 8 rodadas e depois 7, mas no término, então, da primeira, é que nós vamos contabilizar a pontuação de entrada. Esse jogador marcaria 11 pontos, e aqui também nós teríamos 11 pontos se terminasse dessa forma. O passo anterior, que é quando os jogadores podem gastar o trabalhador, né, para alterar dados que já estão alocados, aí sim eles podem então verificar nesse momento, vamos dizer que se aqui tivesse a torre construída, né, os outros dois tiles aqui, e ele quisesse então virar esse dado, né, gastando o trabalhador amarelo, virar para 6, porque aí sim ele está permitido colocar um dado 6 aqui, porque a torre já está construída, e ele também ia se beneficiar, né, de mais pontuações aqui, a gente contabilizando a entrada. Tá? Então é dessa forma que a gente faz a gestão dos trabalhadores. Beleza? Vou passar para vocês brevemente aqui sobre o modo solo. Então nós vamos localizar nos versos, pessoal, esses 3 tiles para fazer a preparação aqui para o modo solo.
tá? Então vejam que aqui nós vamos alocar 8 dados, né? Muito semelhante do que a gente tem com mais jogadores, né? E esse como se fosse o estoque ali em comum, né? Com 8 tiles, né? Sendo 2 aí por cada habitat, tá? A diferença é que nós temos aqui também fichas que vão eliminar, né? Então de 1 a 8 aqui, elas vão eliminar os tiles uma vez por rodada, né, desse estoque, e a gente pode gastar os trabalhadores para evitar que isso aconteça. Então, se for um tile que você está interessado, você pode virar ali, usar o trabalhador daquela cor, né, para evitar esse descarte, tá? Então, é dessa forma que a gente vai seguir, de maneira muito semelhante. Porém, ali a pontuação para o modo solo, né, como eu disse para vocês, além da gente ter a obrigatoriedade de usar, né, as fichas aqui de missão A, B e C, né, uma para cada, nós vamos precisar cumprir 2, tá? E também nós temos um ranking aqui de pontuação, ou seja, a pontuação mínima no modo solo são 200 pontos, tá? Podendo chegar aí de 280 para mais, né? Então temos um ranking, mas é dessa forma que a gente vai então contabilizar a nossa vitória, né, tendo cumprido pelo menos 2 objetivos, né, 2 desafios aqui e no mínimo 200 pontos. Tá certo, pessoal? Então isso é muito do que eu observei aqui, né, falando aí da torre de observação, né, muito do que eu curti de espetacular. Gostei bastante do jogo, né, eu acho que assim é muito fluido, rápido, né, porque a gente vai fazer as escolhas e as alocações aqui para construir de maneira simultânea, né? Então, de fato, você vai levar aí 30 minutinhos a partir da segunda partida, né? Porque na primeira vocês vão ter um pouco mais de atenção ali para lembrar das regras, tudo vai gastar 45 minutos, tá? Mas não só por isso, por ser um jogo breve, mas é um jogo que com certeza dá para convidar novos jogadores, na minha opinião, bonito na mesa, com uma temática também bonita, né? Aí com o cuidado que eles tiveram aqui de trazer, né, toda a descrição das espécies que estão no jogo. E um detalhe que eu esqueci de mostrar para vocês, que eu tinha separado aqui, que foi esse cuidado, né, com as caixinhas para a gente poder armazenar de forma organizada, né, o nosso jogo. Isso aqui ajuda bastante no setup, pessoal, porque vejam que nós temos já das espécies, né, de cada jogador, também com as quantidades de dados que serão necessários para usar, e as caixas maiores aqui a gente vai usar 100% nas partidas. Uma caixinha amarela para armazenar os itens que eu mostrei para vocês, de modo solo, tudo mais, e aqui é o centro, né, o restante dos componentes. Mas eu achei muito bacana, eu adoro jogos que têm essa inteligência, né, que contribuem para a gente guardar os componentes e também montar ali o setup de forma otimizada, né, então fica esse registro aqui, não poderia deixar de passar, tá? Essas caixinhas vêm desmontadas para a gente já se divertir ali quando abre o jogo. Então eu espero que vocês também experimentem, curtam, esse aqui é um jogo que vai ficar na coleção. Espero que vocês tenham gostado, obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.